desistir do amor. Eu recebo essa mensagem com muita frequência nos comentários dos vídeos aqui do canal. A pessoa está tão frustrada com a sua vida amorosa ou com o comportamento dos outros homens que ela decide parar tudo. Ela acha que não tem mais chance, ela não quer mais se arriscar e se envolver amorosamente com alguém. Mas será que dá mesmo para desistir do amor? Para a gente falar sobre esse fenômeno, chamei aqui o meu amigo psicólogo Leiliano Reis, que já esteve aqui no canal anteriormente. Como é que você tá, querido? Tô bem, tô feliz de estar de volta tão rápido, mas foi tão bom o eco do outro vídeo que é um prazer falar sobre essas questões todas com esse público maravilhoso. E é um tema que está relacionado com o nosso vídeo anterior. O nosso vídeo anterior falava sobre solidão gay, e agora a gente está falando de um tipo muito específico de solidão gay. Você é um psicólogo especializado no público LGBTQIA+, com muitos pacientes gays. Esse tipo de desabafo, desistir do amor, aparece com seus pacientes? Dificilmente alguém chega no consultório com a fala que eu desisti do amor, mas vem com uma fala de o amor não é pra mim, por exemplo. Aparece disfarçado, como ninguém serve pra mim, ou eu não sirvo pra ninguém. Isso casa um pouco com a impressão que eu tenho nos comentários dos vídeos. No começo, quando os caras falavam isso, eu ficava super preocupado, eu deixava um comentário lá dizendo: "Não, não pensa assim, vai dar certo, tem tempo ainda, tem uma pessoa para todo mundo". E depois eu comecei a ter a impressão de que esses comentários eram um pouco performáticos, no sentido de que ele estava lá só para desabafar, mas que não era algo real, era só meio que para chamar atenção. Você acha que isso faz sentido? Pensando um pouco na nossa essência humana, o vínculo é importante, tanto o vínculo para o grupo, dependendo do modelo de relação que você opta por vivenciar, quanto o vínculo social, né? Então, não é uma escolha de desvincular, de fato. Talvez a pessoa diga num lugar público, num fórum público, que ela desistiu muito mais para ser um convite para que alguém a resgate da desistência. Exato, essa é a minha impressão. E isso é muito comum, inclusive, né, esse discurso que vem como um convite de problematize isso comigo para sustentar que isso é verdadeiro e funcional. De repente você me enxerga como alguém que precisa de acolhimento. Então muitas vezes é um pedido de socorro também, de colo, né? Mas quando você fala que desistiu de alguma coisa, parece que você não esqueceu de fato. Eu fico pensando, por exemplo, eu desisti da minha faculdade de arquitetura. Eu fiz uma semana de faculdade de arquitetura, desisti, não tinha como pagar, não tinha tempo. Só que não é uma coisa que toda vez que eu vejo qualquer vídeo sobre arquitetura ou qualquer outra circunstância em que esse tema volte e eu precise contar para as pessoas: "Ai, gente, eu desisti da arquitetura", sabe, foi muito sofrido para mim, porque assim, ficou para trás, é uma coisa que está resolvida para mim. É claro que são proporções diferentes, né, uma vida amorosa e uma vida profissional, são outros 500, tem outros pesos, mas eu tenho a impressão de que se você desiste de verdade, isso não tá nem no seu horizonte de perspectiva, sabe. Uhum. Então isso nem viria essa necessidade de ficar afirmando que você desistiu. São coisas distintas, né? Eu desisti de uma faculdade, eu desisti de um emprego, eu desisti de uma viagem, é algo operacional e que eu posso resgatar com menos dor em outro momento da minha vida. Entendi. Agora, pensando que o amor ou as relações podem me causar dor e dores que vão se acumulando com novas camadas por traumas e experiências quaisquer que sejam, eu digo que desisti de algo que me dói. E não é do amor ou do relacionamento, eu desisti da dor. Eu desisti, eu tô mais clamando ou dizendo de um cansaço que eu sinto do sofrimento, do que de fato do amor. E aí é isso, né, por que que eu fico repetindo? Eu repito até elaborar, então vou repetindo até isso fazer sentido. Quando faz sentido, eu não repito mais, e aí eu não falo mais sobre isso. Entendi. Então se eu ainda estou falando é porque isso, ou pelo polo positivo ou negativo da dinâmica, ainda me toca, ainda é parte do meu repertório. Em algum lugar isso tá aqui, me assombrando, ou me tocando. Então, essa é a minha primeira grande questão contigo, né, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes do vídeo. Dá pra desistir do amor? Dá para desistir de tentar amar, de tentar se relacionar, sustentar isso durante um tempo, mas é pego de calça curta em algum momento. Porque a gente não foge do nosso desejo. Querer tá no campo do consciente. Eu tô dizendo que eu não quero mais me relacionar, tá aqui na linguagem e tal. Mas eu tenho dentro de mim motivos para que eu coloque dessa forma racional. Mas eu não vou fugir do meu desejo. Então, em algum momento você vai trabalhar em algum lugar, você, sei lá, foi no médico, alguém te chamou a atenção. Você pode bloquear essa experiência. Ameaça para aquilo que eu tô escolhendo
escolhendo não viver, porque isso pode me causar alguma dor. Você meio que se preservar. Se preserva, se protege, é um mecanismo, a gente acha que é uma covardia desistir do amor e essa coisa romantizada, mas é uma tentativa de me preservar da dor. E aí a pergunta é: por que que dói tanto? Por que que eu fico fragilizado frente a isso? Por que que isso é uma ameaça? Uma coisa que eu fiquei pensando é se essa ideia de desistir do amor, na verdade, seja só um disfarce para um outro processo, porque a gente fala muito que, o amor acontece quando você não vai com expectativas, quando você não está ansioso. E aí talvez isso seja uma forma de, já que a pessoa não consegue controlar 100% essa ansiedade, essas idealizações, ela decide criar uma fachada de que ela desistiu de tudo. Eu acho que se você diz que desistiu do amor e essa energia dessa desistência é voltada para o autoconhecimento, por que eu desisto, por que eu não vou, por que eu não quero, me conheço e entendo isso, talvez você volte pro amor em algum momento melhor preparado para lidar com ganhos e perdas e frustrações. Mas eu acho que tem uma ideia desse desistir como uma proteção tão forte que começam a praticar bloqueios de fato. E esse é o grande ponto da questão. O amor, ele acontece num lugar que a gente não conhece. Então eu parto de um princípio racional de controle e preservação sobre algo que é inconsciente e mais irracional. O amor não é racional. Você não diz para uma pessoa: eu vou te amar. Quando você diz, você já está enviesando toda a sua energia para amar aquela pessoa. O amor, quando você sente e percebe, foi fluindo e aconteceu. E aí a gente não ama o outro, a gente ama partir da gente esse outro também, isso é muito importante. Tem o dedo podre para relacionamento. Sei não, amor, não é dedo podre, não é trauma, é outra coisa. Vamos entender o porquê que você repete um padrão? Tem 1 milhão de pessoas ali naquela praia. Em qual que você vai se conectar? É naquela que vai dar um toquezinho nas suas questões. E daí, quando você revisita isso, você entende que você não tem dedo podre, não. Você repete personagens que te mantêm nesse lugar que você conhece. E não é consciente. A gente falando assim, parece que a gente tá contando de algo que, eu tenho o meu checklist de canalha pra namorar. O cara tem que ter essa característica ruim e eu gosto dele. E aí é o ponto também de respiro entre uma relação e outra, né? Porque quando você chega no desistir do amor é porque você tentou algumas vezes, doeu algumas vezes, muito, e às vezes dói mais do que deveria, e aí você desiste. Se você tem uma pausa entre relações e um respiro pra se conhecer e até pra elaborar o luto dessa relação, você consegue construir um repertório um pouco melhor pra viver a próxima história ou as próximas histórias com dor, mas com bom manejo dela. Eu vou entender um pouco melhor como eu lido com essa dor. Não é aquela coisa assim, primeira paixão que acaba, e a pessoa acha que vai morrer, e aí acaba e fica esse desespero de eu vou morrer, nunca mais. Aí passa um tempo, vem uma outra relação, talvez você repita alguns traços ali, né? Quando acaba, dói bastante, mas talvez, e eu espero que isso aconteça, eu vou buscar no meu repertório o que eu já vivi parecido com isso. Eu achei que ia morrer, eu lembro daquela dor física, mas talvez agora eu não vá morrer, porque não morri, tô aqui. A gente tem capacidade, a gente tem resiliência para se É, restaurar novamente. quando você opera esse processo autocrítico de autoconhecimento, de busca, né. Quando não, eu posso sofrer a quase morte nesse simbólico aí de um fim de uma relação e numa próxima sofrer de novo, porque eu acho que essa é a única maneira de viver fim de relação, né, morrendo e cortando os pulsos, entrando em depressão. Precisa passar por isso. Quando eu vejo esses comentários no canal, eu já entendi que tem mais ou menos 3 perfis diferentes que fazem esse tipo de comentário, desistir do amor. Você tem esse que a gente acabou de falar um pouquinho, que é esse cara que já teve algumas experiências amorosas, que viraram namoro ou não e que terminaram de uma maneira que ele não considera boa, não sei se a gente pode chamar isso de traumas ou não, mas que ele tem traumas amorosos. Você tem o inverso, você tem alguém que não teve nenhuma experiência até agora e às vezes se considera atrasado em relação aos outros, geralmente é alguém mais jovem, então, sei lá, com 20 ou 25, que, não beijou ainda, ou não transou ainda, ou ainda ninguém se apaixonou por ele, ou ele nunca namorou ainda, então ele tem essa ideia de nunca aconteceu, não vai acontecer. E o terceiro perfil são de pessoas mais velhas, que aí já tiveram uma longa experiência, que terminou às vezes um casamento, que terminou por um divórcio, ou porque o marido faleceu, e aí se considera que está numa fase da vida com 60 anos, que o amor não vai acontecer de novo. A gente tem o etarismo da nossa comunidade e tudo mais, e aí acha que não tem mais tempo para isso. Como é que a gente lida de maneiras diferentes com cada um desses pacientes? Digamos que eles sejam pacientes seus. É, e são, né. Você identificou alguns. Amo vocês, obrigado, não desistam de mim. Esse primeiro que vem com esse repertório, mas para esses casos o cuidado, e não só para esse, mas para esse principalmente, é do olhar para si, porque assim, a gente parte de um princípio de eu desistir do amor,
E aí eu penso, mas não pode desistir do amor próprio, que esse é o mais complexo, entendeu? Então, quando eu desisto do amor e eu tô depositando nesse outro uma existência, uma felicidade, eu só sou feliz se eu tiver uma relação feliz, e aí eu acho que tá comprometido, porque sai um pouco do nosso controle, o ter relações garantidas na vida, né, seja tanto de amizade, mas depende da gente o investimento para que isso aconteça. A gente não tem garantia de que vão surgir essas histórias, essas relações, mas para que elas sejam mantidas, a gente precisa fazer um investimento. Sim. E isso também é com a gente mesmo. De novo, eu volto numa fala inicial que é esse que traz esse repertório de tive experiências que me marcaram e que traumatizaram e por isso desisti. Vamos entender o que foram essas experiências, que marcas são essas, por que que te dói tanto? Eu sentia que não era visto, eu sentia que não era ouvido, eu sentia que não era respeitado, sei lá o que for, Fui né? traído. Fui traído, então por que que a traição te dói tanto? Eu não tô dizendo que não deva doer, Claro. né, porque a realidade da pessoa é a mais verdadeira possível, né, se pra ela é uma dor. E menos do que ficar preocupado com uma super interpretação disso tudo, a ideia é entender como que esse corpo reage a isso tudo, para poder conectar um pouco desse emocional que inicia no corpo com essa mente, porque muitas vezes a minha rejeição de desistir do amor por experiências traumáticas é porque eu fui namorando pessoas igual ao meu pai, igual no sentido do que me traumatiza, né, não de modo geral, mas do que me traumatiza. Ou essa pessoa era parecida com meu pai e assim eu podia reproduzir o comportamento da minha mãe. E aí a gente tem que começar a entender que mecanismos são esses que se organizam, porque muitas vezes o que eu tô rejeitando não é esse amor, ou o amor. Tô rejeitando uma dor que eu já sinto há muito mais tempo do que nessas relações. Porque tem muita gente que parte pra vida amorosa tentando resgatar a dor anterior a ela. Tô lá na balada, vi o Marcel, falei: gatinho, tal, tal, tal". Eu vou com um checklist de vida pra entender se você vai ser, o amparo ou o desamparo que eu busco. Não é que é consciente do jeito que eu tô contando, eu tô ilustrando, mas Claro, claro. tem uma energia que te leva pra esse lugar. E Uhum. muitas vezes eu não sei por quê, então eu ouço muito em consultório, inclusive, essa fala, né. Eu sei todos os motivos racionais do porquê eu não deveria estar com essa pessoa ou insistir nessa relação, mas eu continuo. E aí é uma dor e uma angústia profunda. No segundo caso, eu entendo que enquanto mais jovem você tem menos, Repertório. repertório, então você vai pegar um pouco de referência e aí começa essa Essa comparação com os comparação outros. que é cagada, né, não dá pra comparar com ninguém e ela ser boa a comparação. Ou você vai sempre se colocar além e melhor ou abaixo, mas sentir justiça numa comparação raramente alguém sente. E daí é assim, quem é que disse que ter tido sexo antes dos 20 anos é o ideal? O ideal é aquilo que te fez bem naquele momento, fez sentido, estava preparado, não estava. Tem os fatores estressores da comunidade gay que também muda um pouco esse olhar, porque a vida sexual inicia antes da vida afetiva muitas vezes, e esse é um trauma também, né, porque daí vira o que é referência de relacionamento. A minha referência é algo que começa sexualmente primeiro. Sexo, e mesmo eu não me pergunto se eu quero sexo, talvez eu queira carinho, abraço, troca, conversa, mas eu vou trepar, porque daí Uhum. isso daí eu sei que é garantido. Ou eu digo assim: "Pelo menos eu trepei". Uhum. Não deu em nada, não virou um date, não pelo menos eu trepei. E daí eu tiro um pouco da minha autenticidade, né, porque assim, eu sabia de fato se era isso que eu queria e o que eu buscava. E não só isso, é de ter um namorado, de ter uma paixão, porque rola uma estranheza de tenho 28 anos, nunca tive uma grande paixão e um amor e tal, tal, tal. Vamos entender o porquê disso, né, e a partir de você. Não é entender isso a partir de a maioria dos meus amigos já tiveram. Que é sempre o que me dizem por e-mail, nas mensagens. Mas aí com que qualidade, né? Tem um monte de gente que chega no consultório fugido que teve uma primeira relação sexual péssima, abusiva, violenta até, e amorosa também violenta, porque tinha tanto essa coisa de eu preciso me relacionar, que não teve o respeito e o acolhimento necessário, o amparo mesmo, para poder assim, não, vai no seu tempo. E aí aceitou qualquer coisa. E aí fica com uma coisa assim, me fudeu todo, mas eu tirei da lista. Agora já não sou mais, né, o virgão da turma aí. E aí eu falo: "Nossa, mas a que custo, né?". E a que custo no momento e a que custo depois também, né, o quanto isso vai reverberando. E aí eu vejo muita gente jovem também desistindo do amor. Você acha que isso é um reflexo também dessa nossa vivência dentro das redes sociais, especialmente para o público mais jovem? Porque aí você tem um comparativo imediato de como, em teoria, as outras pessoas estão se comportando? Porque eu fico pensando no nosso caso, a gente tem praticamente a mesma idade. Quando eu tinha lá 13, 14 anos, obviamente não existia redes sociais, eu não tinha esse parâmetro de comparação imediata do tipo, os meus amigos gays
todos já estão transando, ou com 15, ou com 16, ou enfim. Então, assim, a minha referência era o meu próprio mundo. Eu não tinha mais ninguém pra dizer: "Ai, nossa, mas tem gente com 16 anos que já está transando". Eu sabia que os héteros estavam transando, mas eu sabia que, obviamente, para os héteros era mais fácil. Eu acho que não sei se aumenta a ansiedade objetivamente, mas tem uma coisa, assim, rede social cria conexão, mas não cria vínculo. Uhum. Então é assim, eu fui pra uma balada que tem 1 milhão de pessoas e o nome dela era Tinder. Tem muitas opções e eu fico ali Rodando. rodando. Dificulta tornar aquilo especial, né, que era diferente do que a gente viveu na nossa geração. Não tô dizendo que essa é pior ou é melhor, porque eu nunca deposito ou invisto o suficiente pra poder alcançar algum vínculo. Começa a falar, aí o outro não me responde e aí eu paro, ou eu paro, porque não teve um unicórnio dourado aparecendo na segunda frase, e aí Não veio perfeito, não veio exato. amarrado com laços E aí então eu já desisto, até porque eu já tenho 38 outros matches ali pra ir gerenciando, então eu acho que a gente não repousa e não investe. Eu penso que, crio mais espaços de conexão, mas se essas conexões não me levam a algum lugar, elas não fazem sentido. Eu posso conhecer muitas pessoas, dar like, receber like, blá blá blá, mas se isso não tem um outro alcance, não faz sentido. Mas deixa eu só falar do terceiro caso, que são as pessoas mais maduras. Uhum. Também tenho esse público, que bom, né, o Ranal tá me trazendo pessoas muito diversas. Mas é interessante, porque eu tenho, contato com pessoas dessa geração que estão super apaixonadas, vivendo uma relação transgeracional ou mais, proporcional em geração, e que tá funcionando, tá com desafio de relação, como qualquer relação, que não é, inclusive tem casos que nem é o tema da terapia, a relação, né, são outros temas. E tenho casos de solidão, de não estar tendo uma relação, com essa crença de que passou meu tempo, já não é mais pra mim. É uma fantasia que se cria de preservação também. Eu vivi o que eu tinha que viver. Eu já vivi, foi lindo, amei muito, fui amado, mas Cumpri minha cota. como se isso fosse só garantido direito a uma faixa etária. E é tão bacana o amor na maturidade. Quando você tá seguro de si, é tão bacana você dizer que não quer algumas coisas e que quer outras e tá tudo bem, né, sem ofensa e tal. Querido, mas quando a pessoa chega também nesse ponto de dizer que desistiu do amor, ela tem as motivações dela, seja lá quais forem. E eu acho que muitas vezes não é desistir do amor enquanto sentimento, enquanto expectativa, esperança, mas desistir do processo do amor. Talvez ela esteja recolocando dessa maneira, desistir desse processo de, eu preciso às vezes usar uma rede social que nem sempre funciona e pode ser muito frustrante, ou eu tenho que sair no encontro e aí o encontro não é legal, eu gasto dinheiro, gasto tempo, às vezes sou rejeitado, ou eu vou numa balada e sofro uma rejeição, se ficar conversando no WhatsApp e não vai para lugar nenhum, nunca ninguém concretiza, ninguém, o cara desmarca em cima da hora, enfim, tudo isso é cansativo. Então eu acho que às vezes também esse desistir do amor vem do desistir do processo do amor. E aí esse processo tá mais burocrático, tá mais difícil, tá mais chato? Tá, tá bem mais chato. A ideia porque é isso, no fim das contas a vida podia ser mais simples, mas é tanto critério pra poder se conectar com alguém, se vincular, e é isso, né, o quanto as pessoas querem abrir mão de outras coisas. "Ah, eu quero fazer um date com você, mas eu tenho isso com meus amigos, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, daqui 3 meses eu consigo, É. em algum momento, arrumar esse espaço pra você". Nesse restaurante eu não vou, nesse filme eu não vou. É. Isso eu não gosto de fazer. Exatamente. Então eu acho que também tem uma questão de se explorar, Claro. né. Não falo de quem está desistindo, acho que quem desiste é justamente porque encontra pouca disposição, por vários motivos, mas também porque encontra disposição do outro lado. Eu tô tentando, eu falo com as pessoas, eu estava tentando, eu fui, falei, fiz e me dispus, me abri. E aí chega uma hora que fala: "Caralho, não vai, né, não acontece". Então o primeiro passo que acho que é importantíssimo, a ideia desse papo, embora o meu viés e o recorte seja totalmente do psicólogo aqui, não é convencer que as pessoas não devam desistir do amor, porque toda desistência ela é autêntica da pessoa que vive aquilo, ela tem Um motivo. um motivo, um conteúdo que sustenta esse esgotamento, né. Então se a pessoa chega no consultório e diz: "Eu desisti de me relacionar, eu desisti do amor", isso é verdadeiro. O meu papo ali não vai ser um papo positivista de assim: "Não, desiste não, calma, dá pra arrumar, vamos ver onde tá esse erro aí", de jeito nenhum. Primeiro eu acolho, não tem como tratar trauma, o trauma causa desamparo, né. Uhum. Não dá pra tratar trauma com mais desamparo. É amparo, acolhimento, e a gente vai tendo, cada paciente no seu tempo, né, uma elaboração, se no final de um processo a pessoa sustenta isso, realmente desistir, porque isso vai me preservar de dores e tal, tá tudo bem, ela tá desistindo com consciência daquilo, ela tá desistindo a partir de uma elaboração, ela entendeu o significado daquilo na vida dela,
e tá tudo bem. É mais ou menos assim, eu tive um amigo muito querido durante um tempo e um dia eu desisti desse amigo. E aí eu fui entender o porquê eu desisti, fui, né, elaborar. E depois eu paro e penso assim, tem coisas desse amigo que até eram legais. Mas o mal que me fez era maior e eu não sustento esse mal, não estou preparado para dar conta desse mal, então eu não quero mais. A proposta que eu faço é quando desistir e puder ter acesso a apoio, psicológico, é entender que essas questões da vida podem ser temporárias. Então hoje eu não quero me relacionar, e hoje eu desisti do amor e sei o porquê disso. Uhum. Estou elaborando isso. O psicoterapeuta com cuidado ético não vai entrar num lugar de te convencer que você deve amar e que isso é disfuncional. Não, não é convencimento. É te dar condições de sustentar a sua escolha. E se num outro momento tô melhor, eu acho que já lido melhor com essas questões, porque é isso, né? Eu parto de um princípio que todo mundo vai fazer o mesmo mal a mim, mas esse mal acontece em mim por uma estrutura minha, né? Não tô tirando os canalha filha da puta do jogo. A responsabilidade dos outros, Eles têm claro. total responsabilidade, mas eu tô dizendo que também tem um lugar em mim que me dói, né, Que e recebe que isso. acolhe isso em algum grau. Então vamos entender esse lugar, mas ainda assim depois pode ser uma escolha consciente. O que a gente não pode fazer é substituição, não preciso de amor romântico, porque eu tenho ótimos amigos, ou porque a minha família é maravilhosa, Não pode fazer isso? não deve, porque Hum, daí é compensação, né. hum. Ah, eu não posso comer porque eu tenho um diabetes e daí eu vou beber. Eu tô colocando outro objeto nesse vazio e aí eu vou adoecer em outro lugar daqui a pouco. E daqui Uhum. a pouco esses amigos vão ficar de saco cheio do amigo que pesa na carência e na necessidade do acolhimento. Então eu acho que é por isso que também tem que ser um processo consciente. E tem uma outra questão que é o que se consegue numa relação amorosa nesse sentido homoafetivo e homoerótico, não se consegue nas relações de amizade, nas relações familiares. Então não dá para eu colocar um abacate no lugar de um abacaxi e querer ter o mesmo gosto. Vai ficar uma falta. Eu posso até criar a ilusão de que tá dando conta, mas em algum momento vai ficar uma falta. E aí eu tenho que aprender a lidar com a falta se é essa escolha que eu quero sustentar e tá tudo bem. Mas aí quando a gente fala nisso, olha, pode ser uma decisão temporária, eu estou nesse processo e eu entendo que neste momento estou desistindo, mas eu posso pensar diferente ali na frente, a gente também não corre o risco dessa pessoa terceirizar essa mudança pelo interesse do outro? Bom, então tá, eu vou continuar aqui desistindo do amor até aparecer aquela pessoa mágica, e aí a pessoa cria essa expectativa de que vai surgir aquele homem que vai finalmente fazer ela acreditar novamente no amor e nos homens em geral. Não existe esse risco também? Total. Porque daí é aquela coisa assim, bom, eu trilhei, fui, não aconteceu, parei, não quero mais. Quem quiser que venha aqui. Uhum. Porque esse ser especial, maravilhoso, que está inclusive fazendo essa escolha, ele quer ser visto, porque é o que a gente busca no amor, ser visto, ser desejado, né? E não só pode acontecer a fantasia, né? Como pode acontecer a realidade disso. Porque pode ser que, de fato, alguém encontre essa pessoa Hum. e talvez esse alguém nem é tão bacana assim, mas reforça a minha fantasia. Opa, eu desisti do amor, foi ele que me procurou. Então ele é maravilhoso. Ele é melhor do que todos aqueles outros que fuderam com a minha cabeça. Entendi. Afeta o seu senso crítico na hora de julgar essa pessoa. Armadilha. Me coloco numa armadilha inconsciente. Mas pode acontecer também num lugar de preservação, no sentido de assim: não quero mais viver essa dor, decidi que não vou mais procurar, não quero mais viver o amor. E tudo bem. E daí eu fico preso nessa ideia e vou reforçando essa ideia. E vou, como eu disse antes, criando as barreiras para que isso não aconteça. E de repente não acontece mesmo. E de repente eu olho e falo assim: nossa, podia ser legal talvez, mas não, né? Eu dei minha palavra. E a beleza na vida tá na contradição, né? A gente tem que poder se contradizer. Então, por isso que eu gosto muito do discurso do hoje e do agora. Agora eu não quero me relacionar, Uhum. agora eu não tô bem, agora não tô afim, agora eu tô cansado. Foram experiências repetidas que me esgotaram. E não é determinar tempo, é agora e talvez amanhã seja ainda e depois, daqui um ano, mas em algum momento dá uma olhada pra isso e tá tudo bem voltar atrás e dizer agora tudo bem. Porque a armadilha da paixão tá aí, né? Eu tô me preservando tanto, que daí eu posso ser pego ali Na na curva. curva. Então, numa situação como essa, sempre o melhor profissional possível para ajudar é sempre o psicólogo. Essa é a melhor saída sempre. É o psicólogo, mas é também não ter constrangimento de assumir seus limites, suas vulnerabilidades, porque às vezes o discurso de desistir do amor é o discurso de eu sou forte e tô tomando as rédeas daquilo que me dói. Às vezes é ter vínculo com o relacionamento, porque se isso é uma pauta que eu repito tanto, é porque isso me vincula
a uma dinâmica de relacionamento. É mais ou menos assim, eu terminei um namoro e fico odiando a pessoa expressando raiva dela. Isso é uma maneira de voltar pra relação. Entendi, você não abriu mão da relação, ela ainda tá ela É, tem um papel forte na sua vida, não é presencial, não é físico, mas é. psiquicamente ela tá lá o tempo inteiro na sua cabeça. É, e é a mesma coisa do amor, né. Eu não abri mão do amor, eu tô dizendo que desisti do amor, mas eu só falo sobre isso, ou isso é uma pauta muito importante, é porque eu fico voltando, é uma maneira de me vincular e dizer assim: "Olha, o que você me causa eu não quero, mas eu tô aqui dizendo pra você. Uhum. Eu voltei aqui, amor, pra dizer pra você que eu não quero relação". E é o psicólogo, mas é ter uma boa rede de apoio também, é poder olhar pra si e para os outros com um pouco mais de generosidade, num lugar de que é assim: "Ah, nossa, eu vi aquele casal de amigos, eles são tão felizes, se amam tanto, a relação deles é tão fluida". Lindo, você vê só um recorte daquela relação. É, e aí cria esse referencial que é meio que inatingível, né, tipo assim: "Ah, eu quero ser igual àquele casal", mas igual àquele casal só vão ser eles 2, não vai ter outro. E acessa o todo da história, a parte que é bonita, justifica e celebra, mas assim, não vai conseguir acessar o íntimo, porque talvez nem as pessoas que estão naquela relação sabem o que faz a relação ser tão admirada. De novo, a gente tá trazendo nessa dinâmica aqui, mas é papo, né, Pra render muito, muito pra muitas visitas suas. espero, muitos convites. Vamos falar da roda de acolhimento, Bora. então? Gente, a próxima roda de acolhimento vai acontecer dia 26 de abril. A roda de acolhimento é um evento que eu e o Leiliano coordenamos juntos, é virtual, você pode participar de qualquer lugar e a gente conversa, cada um traz as suas questões e a gente conversa e principalmente o Leiliano aconselha muito. Como é que é essa experiência pra você? Como é que tem sido? A gente já tá fazendo aí essa é a sexta ou sétima, se eu não me engano. Eu escolhi essa profissão pelo propósito que ela tem, que é isso, né, assim, depois do último vídeo, a minha agenda de pacientes aumentou muito, de pessoas do canal, e é tão bonito ver, a coisa acontecendo de fato, né, e eu vejo acontecer. Às vezes na própria roda, embora seja uma roda de acolhimento e de aconselhamento, não é terapia em grupo, porque não tem uma frequência e um vínculo maior, mas ali a gente já vê que tem pessoas que saem aliviadas, assim, traz o tema, ouve, né, ouve também outras pessoas ali contando suas experiências e já dá um respiro do tipo, eu já sei pelo menos eu sei um caminho, eu já sei mais ou menos possibilidades sobre isso. A roda surgiu exatamente porque nos encontros do Gay Nerd, que foram os primeiros eventos que eu criei para o canal, eu sentia muita gente que aparecia nos encontros querendo falar, querendo desabafar, querendo entrar em questões importantes, porque queria meu conselho, minha orientação, ou queria desabafar com alguém. Só que, infelizmente, no encontro do Gay Nerd, não é o lugar mais apropriado, né? No meio de um bar, são 100 pessoas, então assim, eu não tenho como sentar e ficar com a pessoa 20, 30 minutos conversando só com ela. E aí eu ficava pensando, cara, eu preciso ter um outro evento que é pra isso. E aí o que eu percebo, e o que eu sempre percebi no canal, é a necessidade das pessoas de desabafarem. Só você colocar pra fora e colocar num ambiente em que mais pessoas vão entender, vão acolher, às vezes vão até falar: "Putz, eu passo pela mesma coisa", Uhum. só isso já tem uma capacidade de cura tão grande. Tem uma busca por identificação, né. Eu estou muito solitário na minha dor, mas quando eu entendo que alguém vive algo parecido ou já viveu, me dá um pouco de respiro, porque essa é a questão que eu falei desde o início do vídeo da nossa humanidade vincular. E precisa ter esse vínculo. E aí quando eu vejo que um outro fez alguma coisa ou vive algo parecido, eu já não estou mais tão sozinho, né. Não vai deixar de doer automaticamente, mas não estou tão sozinho. Então acho que a roda acaba trazendo um senso de pertencimento, de vínculo, e é interessante, porque eu já recebi pessoas que ficaram quietas a roda de acolhimento inteira, não quiseram falar, e isso é opcional também, não é mandatório que fale. Depois no consultório comigo trouxeram inclusive muitos insights do que ouviram na roda, o quanto foi importante para a pessoa, então Estavam processando. falei: "Que bom, É. isso aí é Tem isso, né, esse aspecto também para quem participa querendo falar, querendo contar a sua história, o próprio processo de elaborar a sua situação, a sua dor, contar isso para os outros, também já ajuda a lidar com ela, né. E tem gente que não sabe o caminho, isso aí e não é Um demérito, né. de maneira nenhuma, porque tem gente que não sabe que existe uma roda de acolhimento onde você pode falar sobre essas questões. Por exemplo, eu tenho pacientes que chegaram a partir da roda e do canal, assim: "Eu nunca fiz terapia, eu não sei como é, que eu faço aqui?". E tudo bem que você não saiba, eu sei porque eu sou psicólogo há muitos anos, mas então também tem uma educação do cuidado, do autocuidado na saúde mental que a gente precisa promover e tá promovendo com essas iniciativas, porque tem gente que não tem nem ideia que existe um profissional que pode ouvir dessas coisas. Gente,
Se você se interessou pela roda de acolhimento, o link para os ingressos está no descritivo do vídeo, no primeiro comentário fixado e nesse QR Code vai aparecer em algum lugar aqui nessa tela. Lei, meu amor, Obrigado. estou ansioso para mais uma roda, dia 26. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Fiquei muito feliz. E, gente, mandem mais comentários, mandem perguntas, o Lei vai ficar lendo, eu vou ler, vou passar para eles também. Mandem temas para a próxima visita do Leiliano aqui, a gente vai fazer isso a cada 2 meses, geralmente próximo da roda, para também falar da roda. Então, daqui a 2 meses ele está aqui de volta para a gente falar sobre algum outro tema. Me sugiram aí temas bons para a gente discutir, que você quer essa cabeça maravilhosa pensando sobre isso, tá bom? Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.